Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Eu vou ter um papo descontraído hoje com uma figura conhecida de vocês, que é o Daniel Toledo. Tudo bom? E o Luiz do The Summit, né? Já ele se apresenta aqui agora para vocês. Vamos lá, roda a vinheta e eu já volto. Então pessoal, antes da gente começar a bater um papo, que nós vamos falar sobre negócios aqui, um papo descontraído, eu só queria bater um papo. Eu falei pro Daniel, eu estou em Miami, estou montando um grupo de corretores aqui nessa região e já tinha corretores, mas queria ampliar um pouquinho mais e falei, vamos bater um papo descontraído sobre negócios. Eu gostaria de ter uma conversa meio que informal. O Daniel, você já conhece, tem um escritório de business aqui e ele trabalha com imigração, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos. E o Luiz do The Summit USA, que é um projeto bacana, inclusive eu participei de um dos programas que você fez. Conta um pouco pro pessoal o que é o The Summit aí, brevemente. Vamos lá pessoal, primeiro uma satisfação, me chamo Luiz Brandão e o Summit Brasil USA é o maior congresso digital sobre imigração, empreendedorismo e investimento de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos para vocês. É um projeto bacana. O Daniel deu uma... Fiz no anterior, eu fiz, e nesse também, né? A gente fez uma palestra lá no anterior e nesse também nós vamos fazer uma outra palestra. Bacana, bacana. Mas eu chamei vocês aqui porque, aproveitando o ensejo, já que eu estou aqui, montar negócio, isso é um negócio... Quando eu fiz o vídeo do E2, da possibilidade do brasileiro talvez entrar, a gente sabe que é algo que não é fácil, mas se chegar a acontecer alguma coisa como essa, muita gente me perguntou, Pablo, o que montar, como montar, que negócio fazer aí nos Estados Unidos? E eu comecei negócio do zero aqui, Daniel começou não só um, né Daniel? Começou bastante negócio, você começou o teu negócio aqui, ele está aqui o que, 2 anos? 2 anos. 2 anos nos Estados Unidos. Daniel está provavelmente indo e vindas, 10 anos, Daniel? 16 idas e vindas, 16 anos. Então, a gente tem um pouquinho de know-how como é que as coisas funcionam. Mas eu queria desenrolar uma conversa aqui um pouco mais informal no seguinte, e queria fazer essa pergunta até para você. Camarada liga para mim e fala, Pablo, eu quero montar um negócio aí nos Estados Unidos. O que montar? Eu falo, cara, a sua pergunta é tão ampla que eu não consigo te dar uma resposta mais simplificada. Quando uma pessoa chega para você, Daniel, e fala para você assim, queria montar um negócio, mas não tenho ideia o que montar, qual que é os pontos que você tenta identificar nessa pessoa para ver o que ela montar, cara? Eu acho que o primeiro é o perfil da pessoa, né? Eu dou sempre exemplo para todos os meus clientes, eu dou o mesmo exemplo. Teve um cliente meu, desembargador, que ele fez um visto E2. Ele era desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ele quis montar um negócio aqui nos Estados Unidos. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, Daniel, o que eu vou abrir nos Estados Unidos? Eu não sou muito a favor de franquia, porque eu acho que a franquia acaba te limitando um pouco. Não é o meu perfil, pode ser o perfil de muitas pessoas, como foi o caso dele. Por exemplo, ele é desembargador de carreira. Ele entrou para a magistratura com 24 anos. Qual é a experiência que um profissional desse, que trabalhou dos 24 aos 50 e poucos, dentro de uma carreira pública, qual a experiência que ele tem efetiva de administração de uma empresa, né? De trabalhar com conta corrente, trabalhar com balanço, balancete, contratação, seleção de pessoas. Não, Daniel, mas ele trabalhou, ele foi juiz, então como juiz ele foi gestor do cartório dele. É totalmente diferente, não se compara uma situação na outra. Ele não teve que fazer empréstimo no banco para fazer pagamento de folha de salário. Ele não teve que fazer uma captação de recursos, ele não teve que antecipar um recebível para fazer um pagamento de um fornecedor, por exemplo. Então assim, a gestão do empresário brasileiro, o empresário brasileiro em si, ele se dá bem em qualquer lugar do mundo. Isso é fato, isso é fato. Ele está acostumado a lidar com situações muito críticas. Então, quando você pega alguém que não tem esse perfil, não quer dizer que ele não tenha competência, pelo contrário, ele tem muita competência, mas ele não tem o perfil do gestor que o brasileiro geralmente tem. Então, o que eu indiquei para ele? A aquisição de uma franquia. Porque ele vai vir com o know-how, ele vai vir com... Mas é um caso específico, é um caso específico, né? Então, assim, cada caso é um caso específico. Então, por exemplo, a pessoa fala, poxa, eu trabalho no Brasil, eu sou advogado no Brasil, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou abrir uma fábrica de bolos.
não vai encaixar. Não é pela profissão dele, é pela forma com que ele lidou a vida inteira na gerência. Ele tá dentro de um cargo de escritório, ele vai atender balcão. Não é o perfil dele, entendeu? Então eu acho que eu sempre digo para as pessoas também, ainda nessa linha de raciocínio, também não fechar a cabeça para novos horizontes. Claro que não, de forma alguma. Utilizando a experiência que as pessoas têm nessas áreas específicas, mas também não fechar a cabeça, porque eu vi muita gente que não imaginava montar alguma coisa aqui de um ramo específico, que no Brasil fazia uma coisa totalmente diferente, e chegou aqui e montou um negócio que não tinha nada a ver com o que ele fazia lá. E ganhou dinheiro. E ganhou dinheiro, mas usou aquilo que você falou, a experiência de gestão, a experiência administrativa que essa pessoa tinha foi fundamental para ela ter sucesso no negócio dela. Você, cara, você montou um negócio aqui que é o sonho de todo brasileiro. Aliás, 111% dos brasileiros querem chegar aqui, comprar casa, reformar e vender. E descobriu que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Rapaz, olha, e eu entendo, porque quando eu cheguei, eu falei o que eu ia fazer e as pessoas falaram, tem certeza? Porque é muito mais trabalho do que se imagina. E o segredo não é a compra, o segredo é a venda. Essa história de falar que você ganha dinheiro na hora que você compra o imóvel, no flip não funciona. Não é. No flip, no mercado que nós atuamos, que é um mercado baixo, né, de casas baratas, você ganha na venda e não é na compra. E só entrando nessa questão, quando as pessoas perguntam de mim o que fazer, o que empreender, eu respondo perguntando o que você sabe fazer. Qual a sua expertise? Eu já vi o Daniel perguntando muito para os clientes o que você sabe fazer, qual que é a tua área? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou começar uma vida do zero e querem apagar todo o passado. Mas a pessoa deve trazer o know-how, o que aprendeu para fazer. E foi algo que aconteceu comigo. Eu vim da construção civil e ao chegar aqui eu apliquei o meu conhecimento na construção civil. O que não pode acontecer é subir numa soberba desnecessária. Eu sempre digo isso para as pessoas. É porque o brasileiro ele tem um status no Brasil diferente. O cara chega aqui, ele construiu 30 anos, ele conhece tudo, aí acha que aqui ele vai, essa soberba desnecessária vai trazer benefícios, na verdade traz malefícios, né? Então, entender que você conhece, mas ter a humildade de que o ambiente que você está é totalmente diferente do ambiente que você está acostumado. Construção civil, por exemplo, no Brasil se constrói muito pouco com radier. Você que é um camarada formado nessa área. Pessoal, defeito técnico aqui. Começou a tocar música e um calor do caramba, eu falei, vou trocar a camisa que não vai ficar legal. A gente é assim, entendeu? Nu e cru. Mas é isso aí, estamos aqui. Vamos continuar o nosso papo que a gente estava conversando. Eu estava falando, e até com você que é engenheiro civil, no Brasil, né? E aqui está entrando nessa aventura, que no Brasil não se constrói com radier, não se constrói com drywall dentro das paredes. Então é um processo diferente. Então se você tiver essa soberba profissional, sem ter a humildade de adaptar o teu conhecimento com o local que você está, vai ficar muito complicado, né? Total. Você, o que mais te trouxe estranheza na forma de proceder como engenheiro civil no Brasil e a forma de construção aqui, cara? Primeiro que aqui eu não cheguei como engenheiro civil, né? Eu vim trabalhar como gestor da empresa para executar o flipping e no início a gente faz um pouco de tudo. E eu digo que os 6 primeiros meses eu fiquei dentro do Home Depot. Então, todas as compras... Pra quem não sabe, o Home Depot é uma loja de material de construção aqui. Não só material de construção, mas vende de tudo lá dentro. Tem tudo. Então, para ter uma ideia, eu fazia 100% da reforma dentro do Home Depot. Eu comprava tudo e eu perguntava tudo pro mestre de obra. O que ele estava fazendo, por que isso, por que aquilo. E naquele momento eu não entendia nada da casa, não sabia o custo, reforma nem nada. Hoje, eu já consigo entrar e saber, vai custar tanto, vai ser tantos dias, a equipe 1 entra aqui, a equipe 2 finaliza aqui. Então é bem diferente, bem diferente. Um outro exemplo, Daniel, é a tua área. Você é advogado no Brasil há quantos anos, cara? Eu passei na OAB 5 anos antes de eu ativar a minha inscrição, então desde 98, 99. Então você passou por isso que às vezes um advogado que está nos escutando vai passar. A diferença do direito do Brasil para o direito aqui é muito grande, cara? Muito grande. Inclusive eu falei isso na palestra da OAB que eu fiz agora, há 2, 3 semanas atrás.
eu fiz exatamente esse comparativo, né? Eu acho que assim, quando você se forma em direito, você é advogado em qualquer lugar do mundo, ponto. O seu título, o seu conhecimento, ele não vai acabar simplesmente porque você mudou de país. Mas dentro de cada país, você precisa ter uma autorização específica, que vai exigir que você faça uma complementação específica dentro daquele curso. Então, por exemplo, se você é formado em Direito no Brasil e você quer prestar o bar da Califórnia, você não precisa fazer nenhum JD, você vai direto. Você faz direto. É um dos testes mais difíceis dos bar de todos os Estados Unidos. Mas você não precisa fazer nenhuma adaptação. Se você estudar e passar no bar da Califórnia, ótimo, você está inscrito. Se você for fazer de qualquer outro estado, salvo engano meu, dos outros 48 estados, com exceção da Flórida, se você for fazer em qualquer outro estado, você precisa ter pelo menos um LLM. Os cursos de LLM, dependendo do módulo, da modulação com que você for fazer, ele pode demorar de 8 meses até 2 anos, depende da modulação e da faculdade em que você for fazer esse LLM. Flórida exige o JD para você ter o full license. Se você não for pedir o full license, você pode pedir um outro tipo de inscrição baseado em outros atributos e da sua área da atuação, que é onde você consegue ter a mesma inscrição. Mas, de qualquer forma, o sistema legal, o sistema jurídico em que ele for fazer, que essa pessoa desejar fazer, ele é muito diferente do Brasil. Eu percebo porque tem advogados que são meus clientes, compram casas comigo e às vezes, Pablo, eu quero fazer prestar o bar da Califórnia e ver o que acontece. E me ligam depois, olha, eu não passei nem perto de chegar na metade dos pontos necessários. E eu falo, olha, precisa de uma adaptação. Então, aquilo que a gente está falando, você quer montar alguma coisa nos Estados Unidos, eu acho que esse tipo de conversa informal aqui é algo que abre bastante a mente de quem está querendo vir. Você quer montar alguma coisa nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu acredito que a pessoa tem que ter é a humildade de entender que, independente do profissional que você seja, independente da área de atuação que você tenha no Brasil, você vai precisar de um tempo de adaptação de como funcionam as coisas no país que você está indo. Sem falar que a língua, né? A língua é uma barreira que, se você não quebrar essa primeira barreira, vai ter bastante dificuldade de se adaptar. Você aconselha o cara a montar um negócio sem falar nada de inglês, cara, aqui nos Estados Unidos? Não aconselho, porque assim, ele vai ter que, se ele for montar um negócio no qual ele vai ter que fazer uma gestão, ele vai ter que negociar com o comprador, ele vai ter que negociar com o vendedor, ele vai ter que negociar com o funcionário, ele vai ter que negociar com fornecedores, ele vai ter que negociar com órgãos públicos, né? Senão ele vai contratar alguém, mas depender de alguém é complicado. É muito complicado, até porque é caro aqui nos Estados Unidos. Não é barato, né? Quanto mais competente a pessoa que você contratar para te assessorar, mais caro ele vai cobrar a hora. Então é complicado isso. Você, como é que está seu inglês? Está indo? Como é que está? Olha, o que eu mais gosto do Pablo é que ele é um cara muito verdadeiro. E aqui é para abrir o jogo, não é isso? Então eu poderia falar, não, eu me comunico bem, eu consigo... Bullshit. Não. Porque tem uma grande diferença de vir para a Flórida como turista e você não precisar do inglês. Sim. Porque você está pagando, está todo mundo querendo te atender, vai te entender. E quando você vem fazer negócio é diferente. Sim, claro. Te limita totalmente. Você encontrou barreiras, cara? Total. O meu sócio, ele fala inglês como nativo. Então ele é o responsável por toda a negociação. Sim. Porém, se meu sócio estiver no Brasil como está hoje, e eu tiver que resolver... Vai ter um pouco de dificuldade. Vai ter dificuldade. Eu consigo desenrolar? Consegue. Mas limita. É uma grande verdade. O inglês é muito importante. Eu coloquei no blog, pessoal, no queromoraemorlando.com, 15 apps, aplicativos que você pode colocar no seu telefone, onde você tem um tempo de conversação de graça, você não precisa pagar nada, com americanos, com australianos, com ingleses. São apps de graça, você vai lá e faz o download do jeito que você quiser, escrito, falado, para você começar a treinar inglês. Eu acho que é super importante, se você tem intenção de vir para cá, é um dos pontos primordiais. Então, primeiro, eu estou enumerando aqui na minha cabeça, ter a humildade de entender a adaptação de costumes do local que você está e o proceder do local que você está indo. Né? Mesmo que você seja uma pessoa excelente, excepcional do que você faz no seu país de origem. E segundo, aprender a língua porque é necessário. Agora um terceiro, que eu quero até falar com o Daniel, que ele entende bastante de negócio, mas legislação.
A forma que as pessoas, por exemplo, o cara quer abrir uma loja aqui de bebidas, né? O cara quer montar um restaurante e ter bebida. Existem licenças, por exemplo, que custam caríssimo, né, cara? Dependendo da bebida que você vai colocar. Da categoria da bebida, né? Então, a bebida você tem várias categorias para você ir colocando. Quanto maior a graduação alcoólica, maior é o custo dessa bebida. Então eu falo, primeira coisa, se você quer comprar, nós fizemos um visto para um cliente que ele adquiriu aqui uma liquor store. Inclusive fui eu que negociei a liquor store junto com o proprietário. Uma loja de bebidas. E eu sempre falava para ele, estava sempre conversando, o business broker dele, que é fundamental nessa negociação. Eu entrei em contato com o business broker, o broker falava com o proprietário e a gente ficava nessa negociação. Põe um pouco mais, tira um pouco mais, vamos negociar, vamos fazer uma oferta melhor. E a gente conseguiu comprar, porque o broker que estava intermediando isso era um cara muito, muito, muito bom e deu uma assessoria gigantesca nessa questão de licença também pra gente. O que é fundamental, né, cara? Fundamental, se você não abre a porta. Até porque, por exemplo, se o cara for colocar uísque no local, tem licenças que podem chegar a $100 mil por ano. É verdade. Então, assim, você precisa tomar muito cuidado, porque nem sempre o que você pode fazer no Brasil, aqui vai poder fazer. Por exemplo, construir. Construir. No Brasil, o proprietário chega e fala, não, vou construir, começa a construção, não precisa de uma pessoa com licença no local. Aqui, se você não tiver um general contractor para fazer alguns trabalhos, não sai do papel, não é isso? Se não tiver as licenças em cada fase, em cada etapa, eu ia falar. Não vai. Você faz uma fase, aí vem, faz a vistoria, aí faz outra licença, aí você faz outra fase. E eles vistoriam para aprovar. Se não anda. Não anda, fica travado. No processo de construção de uma casa, cara, eu acredito que a gente tenha mais de 20 etapas de inspeções, que é elétrico, hidráulico, roof, radier, e assim vai. Então, é muito diferente. No Brasil também tem, mas você sabe que não funciona. Aqui funciona. Não funciona como a gente imagina, né? E se não tiver, e eles não têm pena de vedar. Vetar. Se não tá bom, não. Irregular. Pode voltar. Um outro detalhe, cara, e esse é um negócio que muita gente me pergunta, tanto pergunta o que montar, quanto pergunta o que eu não devo envolver com negócios nos Estados Unidos. Eu falo, é relativo, que tem pessoas que têm muito sucesso em áreas diferentes. Tráfico de entorpecente é bom não se envolver. Nem prostituição. Mas o cara vira para mim e fala, Pablo, eu quero arrumar um trabalho legal, mas eu não quero ficar escravo desse trabalho. Eu queria montar um restaurante. Eu falo, poxa. É quase um presídio. O restaurante prende demais as pessoas, né, cara? Vou contar uma história também para você. Eu participei da estruturação de um restaurante aqui em Downtown Miami. O cliente montou, ele estava no Brasil, aí ele nos contratou para a gente fazer todo o acompanhamento de obra. Aí tinha o general contractor, tinha o broker, que foi quem achou o imóvel, que já era um restaurante antes. Foi uma sugestão, inclusive, que eu tinha dado para ele por causa das licenças, principalmente por causa da reforma, cara. Porque se você vai fazer um restaurante aqui nos Estados Unidos, a gente fez uma pesquisa muito, muito legal, você deve saber disso. Tem uma série de padrões, a cozinha tem que ter tal medida, o fogão tem que estar distante da tomada. Precisa de inspeções depois que são feitas também. E tem algumas coisas que são muito caras, tipo, a gente chama de coifa no Brasil. Aqui é caríssimo. Aqui é caríssimo, é por pé. E se você compra para reformar, ela já está instalada, já está ali, para cima. Nunca é muito mais fácil. Aí a gente foi fazer isso daí. Era um restaurante antes, tá? E aí a gente montou, fizemos tudo, fizemos cotações para ele, ajudamos a montar a mesa, escolhemos mesas, fizemos tudo. Aí ele veio aqui para os Estados Unidos, fez a contratação de 12 pessoas, entre garçom, gerente, o maître, o cozinheiro, o ajudante da cozinha, a faxineira, contratou 12 pessoas. Aí bacana, vamos abrir, foram lá, a pessoa que ele contratou para tirar as licenças foi lá tirar as licenças. Cara, demorou 14 meses para sair a licença. Não é fácil não. E pagando aluguel. Meses. E pagando aluguel. E os funcionários que tinham tudo sido contratado, estava tudo registrado já na ADP. Como é que faz um negócio desse? Foi um caos na vida dele, porque era assim, chegava a vistoria e ele olhava a caixa de luz, essa me marcou muito. A caixa de luz estava no teto, assim, que era a caixa que acendia a luz externa, porque cada cidade
é obrigado você, se é uma zona comercial, a sua luz tem o fotocélula, como é que chama, não sei, tem que acender automático. E ela ficava a 1 palmo, mais ou menos assim, da distância da porta metálica. O cara foi lá, pegou e falou, não, ela tá 1 polegada a mais para a esquerda, 1 polegada, 3 centímetros. Precisa mudar. Aí o meu cliente chamou o contractor que deveria saber disso, foi lá e mudou 1 polegada para a esquerda, né? Trouxe mais perto de onde deveria estar. Aí foram lá fazer a segunda vistoria 20 dias depois, porque era o tempo que o cara tinha. 20 dias depois ele foi fazer a vistoria, chegou e pegou e falou assim, olha, tá, o espaço está certo, mas pelo padrão da cidade, a caixa que você colocou, ela tem 30 centímetros a mais do que deveria ter. Então você precisa fazer uma caixa um pouco menor, eu vou reagendar para daqui 20 dias. É um processo cansativo. É cansativo, cara. É cansativo. Então você tem as noções básicas de negócios no Brasil se aplicam e muitas das vezes aqui, questão de se você quer um local que você não seja escravo do trabalho, restaurante sai voado. E entenda que para estabelecer alguma coisa como essa, como o Daniel está falando, o tempo que se leva para colocar tudo no local, para passar pelas licenças, não é fácil, não é brincadeira. E a pessoa precisa contar com imprevistos. E claro. Né? Ela precisa imaginar... E não tem um jeito, não tem argumentação, né? Não tem jeitinho. Se você chegar e falar, ó, eu vou te dar, toma $100, pelo amor de Deus, amanhã eu ponho essa caixa, você vai preso. Infelizmente. Então, esse tipo de noção você precisa ter quando for montar alguma coisa aqui. E eu acho extremamente válido. Quer montar alguma coisa? Cara, paga uma pesquisa de viabilidade. Outra coisa que as pessoas têm muita vontade de fazer é posto de gasolina. Eu falo para você, e isso eu vejo lá em Orlando, posto de gasolina com bandeira fraca, você vai quebrar. Você vai quebrar. Você já teve clientes que queriam montar posto de gasolina? Porque eu tive. E é um negócio difícil, né? Porque se o cara, como é que ele vai montar com um AUA por aí, com um 7-Eleven bem arrumado, com esses postos de gasolina tão bem estruturados, é bem complicado, né, cara? É bem complicado. Teve um cliente meu, ele tinha 14 postos no Brasil. Aí ele veio pra cá e falou, eu quero posto de gasolina. Eu falando, olha, não é bem assim. A gasolina aqui, ela não dá tanto lucro quanto você imagina, o que dá a loja de conveniência, mas a loja de conveniência você precisa ter... o teu markup ele não é tão alto quanto você imagina. É mais volume, né? É muito mais um trabalho familiar, é você, sua esposa, trabalhando ali para aumentar a rentabilidade, obviamente, sobrar dinheiro suficiente para você pagar. Então não é esse sonho de consumo como é no Brasil. Que inclusive no Brasil, você viu agora aí que a bomba de gasolina, puxava a bomba assim, ó, e não saía nada, só saía ar e o contador girando lá. Enfim, é diferente as coisas aqui, então assim, não dá para imaginar. Posto de gasolina é uma coisa que eu, particularmente, não recomendaria para as pessoas. Eu também não recomendo. E até é um ponto que eu quero falar agora, funcionário, cara. Porque aqui, a questão do funcionário é que você tem uma vantagem muito grande em relação ao Brasil. Se você quiser mandar alguém embora, você não tem que passar por uma justiça do trabalho, você não tem que trabalhar com a hipótese de quanto vai ficar o direito disso, 13º, férias, o FGTS, aquilo, tudo outro. É muito tranquilo quanto a isso. Funcionário não tem tantos direitos, mas há encargos sim de funcionários e o encargo não é baixo. Porque as pessoas acham que não existe nem encargos de funcionário. Não, você paga o social security dele aqui, né? Então, te custaria o quê? Uns 40% a mais do teu salário? Eu acredito que é mais ou menos isso, de 30% a 40% a mais do salário. Dividido entre a empresa e o funcionário. Isso. Então, você paga sim encargos aqui. Agora, é infinitamente melhor lidar com funcionário aqui do que no Brasil. Com certeza absoluta, com certeza. Eu lembro, muitas vezes paguei vale transporte, vale refeição, licença maternidade, férias, 13º, 1/3 de abono, é tanta coisa que eu vou falar para vocês que sem um contador, o empresário brasileiro ele não sobrevive, ele não consegue, ele se perde, porque é tanta coisa que tem que ser colocado, e aí você fala, não, eu vou dar um jeito, eu sei o que eu tenho que colocar. Um ano depois você está tomando uma ação trabalhista, Até na construção civil, né? No Brasil você tem o construtor, ele tem responsabilidade por todo mundo que está dentro da obra. Passou dos portões, a responsabilidade é dele, não é isso? Total. E nós temos vários níveis, né? O incorporador tem a responsabilidade sobre as empresas que prestam serviço, as construtoras, pelo empreiteiro, por todos. Então, ele tem, quando você vai
prestar serviço para uma companhia grande te pede muitos documentos, que às vezes inviabiliza tu prestar o tal serviço. E a responsabilidade dessa galera é toda sua, né? E seguro e tudo mais é bem... Já aqui, o subcontratado é responsável pelo que aconteça com todas as pessoas debaixo da responsabilidade dele. Então você tem muitas vantagens, principalmente nesse ramo de funcionário. Agora, é diferente o volume de funcionário também, né? O que se faz com 3 funcionários aqui no Brasil se faz com 12, eu acredito. É verdade. É mais ou menos isso, né? Não existe uma conta básica, mas as pessoas acham que não, cada um faz a função negativa. Porque eu vejo americano aqui que ele está num restaurante, ele atende, abre o caixa, limpa a loja, fecha a loja, cuida do valé lá fora, faz muita coisa. No Brasil é desvio de função. É desvio de função, o funcionário vai te entrar com uma ação trabalhista, você vai responder um processo e vai ter que pagar a indenização baseada no salário da melhor função que ele exerceu. E aqui, desculpa, aqui ainda tem uma coisa melhor, que é o auxílio das máquinas, dos equipamentos. Por exemplo, se você vai escavar uma piscina, aqui em um dia tu faz a escavação. É porque o maquinário aqui é bem mais acessível que no Brasil, né? Exato. Lá tu prefere colocar 12 peões para ficar 10 dias cavando uma piscina. Isso, eu vejo muito isso acontecer no Brasil. Galera, o papo é bom, o papo é legal. Eu vou esperar o Daniel subir para Orlando e o Luiz também subir para Orlando. E a gente faz uma segunda parte, batendo um papo sobre isso, entrando às vezes um pouquinho mais de detalhe. Mas eu acho que é bacana, de vez em quando, eu colocar esse tipo de vídeo no canal, só para abrir a mente, para a gente ter um bate-papo. Sabe o que eu posso fazer? Um dia, uma mesa redonda só sobre negócios e você participar, o que a gente já tem feito, né? Muito bacana. Mas é isso aí, muito obrigado, agradeço o Daniel, agradeço o Luiz. Dá uma olhada lá no Instagram dele, tá? Que é The Summit USA. Summit Brasil USA. Desculpa, Summit Brasil USA. Eu erro todas as vezes. Inclusive o Pablo vai palestrar, vai falar sobre imóveis. Daniel também vai palestrar, falar sobre imigração. A grande diferença, Pablo, e uma coisa que eu falo muito quando eu converso com outras pessoas, é sempre buscar o especialista. E tem que tomar cuidado com a informação que você recebe. Então, ao invés de ouvir alguém que fala sobre tudo, ouça quem entende do que está falando. E existe profissionais e profissionais. Exatamente. Mas é isso aí. Obrigado. Valeu, brother. Deus abençoe. Curta o vídeo, se inscreva no canal e se inscreva aqui no canal dos dois. Abraço. Tchau, tchau.